Olá, iremos dar início à apresentação do trabalho titulado Teste T e Chefé na disciplina de Estatística Experimental, ministrada pela professora Ana Paula Coelho no programa de pós-graduação em Ciências Agrárias. O grupo é composto pela Jennifer Alves, Thaís Chateaubriand e por mim, Vitória Vilela. Vamos fazer uma breve introdução sobre alguns assuntos que consideramos relevantes para o entendimento dos testes. Primeiramente, o que é o teste de comparações múltiplas? Teste de comparações múltiplas ou teste de comparações de média, eles servem como um complemento do teste F para detectar diferenças de efeitos entre os tratamentos do experimento. O que é o contraste de médias e qual que é a sua importância dentro da estatística experimental? Quando realizamos uma análise de variância para um determinado experimento, a nossa primeira etapa é a constituição de uma hipótese, onde a gente tem a hipótese nula, o nosso H0, e nossa hipótese alternativa, o nosso HA. Na nossa hipótese nula, a gente sempre está testando, comparando as médias dos tratamentos, considerando que todas essas médias são iguais, independentes que seus valores sejam diferentes, mas estatisticamente essas diferenças entre as médias dos tratamentos não são significantes, então elas são consideradas iguais. Já na nossa hipótese alternativa, a gente está afirmando que pelo menos uma média se difere das demais. Ou seja, quando a gente rejeita uma hipótese nula, a gente está afirmando que, de fato, dentre aqueles tratamentos, tem uma média diferente. Nesse momento, se dá início ao contraste. Então, o que o contraste ele vai permitir? O contraste vai permitir ao pesquisador estabelecer relações entre os tratamentos ou grupos de tratamentos que sejam de interesse do pesquisador. Nada mais é do que ele vai estar realizando algum tipo de comparação de interesse prático que foi visualizado durante o seu experimento para afirmar o que ele espera. Então, contraste é uma combinação linear de médias, cujos seus coeficientes são igual a zero, que isso constitui as nossas médias. Ou seja, como a gente pode ver que o contraste nada mais é do que a soma de várias médias, por exemplo, M1, M2, até M10, por exemplo, que o resultado dessa operação, seu somatório, vai ser igual a zero. Vamos fazer agora um exemplo para ficar mais claro. Se M1, M2 e M3 são médias de 3 tratamentos, vamos verificar se há contraste entre C1, C2 e C3? Primeira linha aqui, a gente tem C1. C1 é constituído pela média de 1 menos a média de 2. Quanto vale o coeficiente de M1? O coeficiente de M1 vale 1. O coeficiente de M2 vale 1. Logo, 1 menos 1, o nosso resultado de C1 é igual a 0. Então, no nosso C1, existe contraste. Com isso, a gente comprova que está sendo comparado a média do tratamento 1 com a média do tratamento 2. Já no nosso C2, é M1 mais M2 menos 2 vezes M3. Sendo que M1, M2, M3 vale 1, M1 mais M2, 2. Menos 2 vezes M1, menos 2. 2 menos 2 é igual a 0. Então, também, no nosso C2, existe contraste. Já no nosso C3, é M1 menos M2 mais M3. M1, que vale 1, menos M2, que vale 1, é igual a 0. Ok. Mais M3, que vale 1. Então, 0 mais 1 igual a 1. Então, nosso C3 vale 1. A sua somatória vale 1.
Logo, não existe contraste nesse exemplo. Então, não existe nenhuma comparação de interesse estatístico. Então, nesse exemplo, ficou C1 e C2 existindo contraste, C3 sem contraste. Contraste ortogonal. Primeira coisa, ortogonalidade é quando ocorre entre dois contrastes, é possível identificar uma independência entre as comparações. Ou seja, a variação de um contraste é inteiramente independente da variação do outro. A implicância imediata é que podemos decompor a soma dos quadrados de tratamentos exatamente por contrastes ortogonais. Para o contraste ortogonal, deve sempre ficar atento a algumas coisas, como, por exemplo, o número máximo de contrastes a serem testados deve ser igual ao número de graus de liberdade dos tratamentos. Ou seja, se o experimento testado ele possui um número total de tratamentos igual a 6, por exemplo, o número máximo de contraste vai ser o nosso número de tratamentos menos 1. 6 menos 1, 5. Então, seria possível testar 5 contrastes. Para testar a significância dos contrastes, pode-se recorrer ao teste T e o teste de Sheffer. A decisão sobre os contrastes ortogonais a serem testados deve ser decidido antes do pesquisador analisar os dados experimentais, pois isso evita que os contrastes formulados sejam significativamente tendenciosos para que haja significância. Ei, gente, tudo bom? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o teste T de Student. Esse teste T, ele serve para testar as médias de 2 tratamentos ou médias de 2 grupos de tratamento, tá? Para a aplicação correta dele, a gente deve considerar alguns requisitos. A serem testados devem ser estabelecidos antes de obtidos os dados do experimento, tá? E os contrastes a serem testados, eles devem ser ortogonais entre si, como a Vitória já explicou anteriormente. Se a gente tem uma ideia de comparar médias, eu preciso entender que esses dados, né, que essas médias, elas vão ser um número, né? Então, a gente vai comparar entre essas médias desses grupos, vão ser dados intervalares, certo? E eu vou ter uma amostragem aleatória. O que esses dados intervalares? São dados que eles vão requerer valores numéricos. Beleza? Então, vamos entender aqui, tá? Eu vou ser uma professora que eu vou aplicar um teste em 2 turmas, turma A e turma B. Cada turma ela tem 7 alunos. Aí tem a tabela com as notas referente a cada aluno, beleza? E aí eu vou querer saber se a turma A ela é melhor que a turma B. Pelas médias a gente vai ver que a média do somatório das notas da turma A é melhor que a turma B, sim. Só que eu quero saber se eles vão ter diferença significativa, uma diferença estatística. Por que disso? Tá? Porque eu, como professora, eu estou vendo que a turma A está um pouquinho melhor, se eu vou ter que alterar algum método meu para a turma B acompanhar a turma A, ou se eles não têm diferença nenhuma, eu posso continuar com esse mesmo método de ensino, por exemplo. E nisso, eu vou querer fazer um teste ou tomar uma decisão com 95% de certeza, ok? Com isso, eu vou aplicar o teste T. Tá? Isso é para saber se essa diferença entre as turmas vai ser significativa ou não. Um detalhe por trás desse teste é a média é uma medida de tendência central, ok? Ela vai resumir a minha distribuição. A gente aqui no canto vai estar olhando quando essas notas elas estão distribuídas em torno da média, ou seja, eu vou traçar aquele gráfico e com isso, tanto o pico como as curvas, e nisso a gente vai ter a média. E aí a gente começa a pensar no desenho desse gráfico. Se ele vai ser um pico, com todos os dados da turma A,
né, todos juntinhos aí de um lado, e do outro lado, um pico com a turma B. Então, a gente vai ver que vai ter uma diferença entre essas turmas. Curva, e eu traçar a média, né, eu vou traçar a média da turma A e eu posso colocar um pouquinho de lado a média da turma B. E aí a gente vai ver que não vai ter diferença tanto assim. Então, a partir disso, a gente começa a calcular para ver se vai ter essa diferença ou não. Vamos lá. A gente vai calcular aí agora, vai ser a variância, que é o desvio padrão elevado ao quadrado. Ou seja, a primeira turma, a turma A, eu vou chamar de x1, e a turma B, eu vou chamar de x2, ok? Aí, no caso, o primeiro aluno, ele tirou 6,5. Então, x1 ao quadrado, que vai ser a variância, 42,25. O segundo aluno tirou 7, a variância disso vai ser 49. E nisso eu vou fazer com a segunda turma, ok? Nisso, no final, a gente vai ter o somatório das variâncias, dos quadrados das variâncias de cada turma. Aí, ó, para a gente ver. O somatório do quadrado da turma A vai dar 300 e o somatório do quadrado da turma B vai dar 207,25. A partir desses resultados que a gente somou, né, os quadrados, a gente vai partir para o cálculo da variância mesmo, ok? E ó, que a variância ao quadrado, porque que a variância ela é o desvio padrão ao quadrado, tá? Então a gente vai seguir essa fórmula aí, que é o somatório do quadrado dividido pelo número de sujeitos, né, menos a média do quadrado, o número de sujeitos de cada turma, ok? Então, para a turma A, eu vou ter lá o somatório dos quadrados, que deu 300, 7 alunos, menos o quadrado da média daquelas notas, certo? E para a turma B vai ser a soma daqueles quadrados, alunos, menos o quadrado da média dos alunos daquelas notas. Nisso, a gente vai partir para a fórmula da variância combinada, tá? Que vai ser o N1, tanto o N2, vai ser o número de sujeitos, tanto da turma A como da turma B. N1 para a turma A e N2 para a turma B, tá? O S1 ao quadrado e o S2 ao quadrado, o S ao quadrado já é a variância que a gente calculou, que a gente vai calcular, tá? Nisso aqui agora, a gente vai ter a variância, tá? Que vai ser o S ao quadrado, que vai ser o quê? O somatório do quadrado do X ao quadrado, tá? Das notas lá que a gente fez ao quadrado, dividido pelo número de indivíduos de cada turma, menos a média ao quadrado. O que que é? Exemplo, para a turma A, tá? Quando a gente pega as notas lá e faz ao quadrado, deu 300, dividido por 7 alunos, menos o quadrado da média das notas deles. Vai dar o fator de 1,51. Para a turma B, nossas notas ao quadrado, né, deu 207,25, dividido por 7 alunos, menos a média das notas ao quadrado. Vai dar 2,46, ok? Continuando a análise, a gente vai calcular a variância combinada dos dois grupos, certo? Então, vai ser SX1 menos X2, que vai ser a combinação, essa variância combinada desses dois grupos, tá? N1 é o número de indivíduos da turma A. N2 é o número de indivíduos da turma B. S1 ao quadrado vai ser a variância que a gente já calculou. Toma cuidado aqui, porque a gente não vai elevar ao quadrado. É a denominação que ele tem, porque ele é o desvio padrão ao quadrado, é a variância, certo? Então, jogando na fórmula, a gente tem lá o número de indivíduos da turma A, 7, vezes o fator que a gente acabou de calcular, 1,51, mais o número de indivíduos da turma B, vezes o fator, dividido, isso aqui na frente a gente vai ver que é o grau de liberdade das duas turmas, tá? Vai ser 7 mais 7 menos 2, e isso tudo multiplicado. 7 mais 7, dividido por 7 vezes 7, tá? A gente vai chegar a um valor de 0,81.
Com esse valor de 0,81, a gente vai partir, deixa ele separadinho, e a gente vai partir para o teste T. O teste T vai ser a diferença das duas médias com esse valor aí embaixo, que é a variação combinada, né? A diferença dela. Então, a gente vai pegar as duas médias, tanto da turma A, menos da turma B, e dividir por aquele fator que a gente acabou de achar, que vai dar o valor de 1,51. Ou seja, o valor calculado, né, a partir dos dados que a gente observou, e a diferença das médias, dividido pela variância combinada. Aí a gente calcula, chega nesse 1,51. No nosso teste T, a gente precisa achar um valor crítico numa tabela. E para isso, eu preciso da minha significância e do meu grau de liberdade. Então, a partir daí, a gente vai calcular o nosso grau de liberdade e a gente vai entender o que é a nossa significância. Deixa eu voltar um slide, só um minutinho. Quando eu estou aqui, que eu faço a diferença das médias, eu fiz da turma A como da turma B, tá? A menos a turma B. Eu posso tanto fazer da turma B como menos a turma A. Aí a gente vai ter um valor aqui na frente negativo. Se for desenhar um gráfico, a gente vai ver que eles vão ser o T crítico. Tanto o valor negativo como o valor positivo, que vai ser uma margem que a gente vai trabalhar. Agora eu vou voltar naquele slide que eu passei. Ali embaixo, só chegando no desenho aí, a gente vai ver menos TC, 0 e o TC, que são os valores críticos, ok? Vamos lá. Calculando nosso grau de liberdade, a gente vai ter o número de indivíduos da primeira turma, com o número de indivíduos da segunda turma, menos 2. No caso, seria o número de indivíduos menos 1, número de indivíduos menos 1. Ok? Vai dar 12. Quando a gente olha para esse gráfico, né, a gente vai ver que a área abaixo dele equivale a 1 ou equivale a 100%. Como eu falei no início que eu quero ter certeza, que eu quero ter 95% de certeza em cima do que eu estou trabalhando, né, então a minha área 1 menos P, ela vai equivaler aos 95%. Então, a minha significância vai ser as áreas laterais, que vão valer P sobre 2. Por quê? Porque elas são simetricamente iguais, tá? Então, se a minha significância que eu vou trabalhar é 5%, o P sobre 2 de um lado vale 2,5% e do outro lado vale 2,5%. Então, P é igual a P sobre 2 mais P sobre 2. Beleza? Esse é um exemplo da tabela que a gente trabalha no teste T, tá? É o seguinte, lá em cima a gente vai ter os valores de P, que são as significâncias que a gente trabalha, e ao lado são os graus de liberdade. No próximo slide vocês vão ver que eu vou dar um zoom, vamos lá. Como eu tinha estipulado no início, né, que eu queria um valor de 95% de certeza, então a gente chegou à conclusão que era 5% de uma significância. Na hora que eu fiz meu grau de liberdade, ele foi 12. Se vocês chegarem aqui na coluna, né, e ver o grau de liberdade 12, e forem até os 5% de significância, vocês vão ver um valor de 2,179. Esse T, ele é sempre tabelado, tá? Ele que vai ser o nosso T crítico, na verdade. Ele que vai ser o T que a gente vai trabalhar no gráfico. Aquela área de 1 menos P, esse valor aí que vai ser o nosso T crítico. Então, na hora que a gente for desenhar no gráfico, vai ser menos 2,179 e mais 2,179. Vocês vão ver agora. Olha lá. Concluir, né, que a gente teve o grau de liberdade de 12, uma significância de 5%, então o T crítico vai ser 2,179, tá? Como o T calculado com os nossos dados, o T que a gente observou, ele vale 1,51, então ele está dentro da margem de menos TC até mais TC. Ele está dentro da margem de menos 2,179 até mais 2,179. Ok? Se ele está dentro dessa margem, o T observado, ele vai nos dar uma análise entre as duas turmas que elas são iguais estatisticamente,
certo? Então, na hora que a gente pegou lá no início a média de 6,23 de uma e de 5, não vou me lembrar agora da outra, na hora que a gente faz esse teste T e a gente achou esse valor de 1,51, a gente vai ver que as duas turmas elas não estão diferindo estatisticamente. Agora, se, por exemplo, esse valor do T observado que a gente achou fosse 3 positivo, ele ia estar fora desse intervalo, e aí sim elas iam apresentar uma diferença estatisticamente, elas iam apresentar essa diferença estatística, tá? Agora, para o caso, né, se eu escolhesse mais alunos, né, para mantendo esse T observado, as médias elas tenderiam a se igualar, ok? Dando sequência aqui, eu vou falar sobre o teste de Sheffer. O teste de Sheffer, ele pode ser aplicado para testar todo e qualquer contraste envolvendo médias de tratamento, sendo muito utilizado para testar contraste que envolva médias de grupos de tratamento. Para sua correta aplicação, esse teste ele exige apenas que o teste F da análise de variância para os tratamentos ele seja significativo, porque quando o teste F ele é significativo, indica que devemos ter pelo menos um contraste de médias de tratamentos que seja também significativo. Ele é um teste mais conservador que o teste T, porém não exige que o contraste a serem testados sejam ortogonais, e nem que esses contrastes sejam estabelecidos a priori, ou seja, antes de se examinar esses dados. Por conta disso, ele é um teste bastante utilizado na prática, por conta das não exigências, né, que são feitas no teste T-Student. Então, imagina que a gente quer testar a seguinte hipótese. H0, de que o contraste é igual a 0, contra a hipótese alternativa, de que o contraste é diferente de 0, sendo C um contraste formado pelas médias dos tratamentos. Então, se rejeita H0, então o contraste difere estatisticamente de 0, e assim os tratamentos ou grupos são diferentes entre média. Caso contrário, pode-se dizer que não são diferentes. A estatística do teste F ela é denotada pela estatística S, que é calculada por meio da seguinte forma que está mostrando aí, que é a raiz quadrada de um produto que envolve I menos 1 e denota o número de níveis do fator de estudo ou número de tratamentos, que multiplica o F tabelado, que é um valor tabelado utilizado lá na análise de variância, para verificar se a hipótese da análise de variância é significativa ou não. O F tabelado ele é multiplicado pelo quadrado médio do resíduo, que é obtido no quadro de análise de variância, dividido pelo K, que denota o número de repetições dos tratamentos, que multiplica um somatório de AI ao quadrado, que é a soma dos coeficientes elevado ao quadrado. Então, eu tenho que um contraste e esse contraste é formado por vários coeficientes. Nesse somatório, então, eu pego cada um desses coeficientes, elevo esse coeficiente ao quadrado e depois eu somo eles todos. Para aplicarmos o teste de Sheffer, devemos calcular a estimativa do contraste. Então, o C com circunflexo, ele denota a estimativa do contraste, que é o A1, que é o coeficiente que multiplica M1, que é a média estimada do tratamento 1, mais A2 vezes M2 estimado e assim por diante. Se o módulo da estimativa do contraste for maior ou igual a S, esse S, que é o valor que a gente obtém na estatística do teste de Sheffer, se o valor for maior ou igual a S, dizemos que o contraste é significativamente diferente de 0, ao nível de alfa de significância de probabilidade, indicando então que os grupos de médias confrontados no contraste, eles diferem entre si ao nível de probabilidade que está sendo considerado. Algumas considerações importantes que tem que levar em consideração no teste de Sheffer, que é o seguinte: o teste de Sheffer ele é válido para a totalidade dos contrastes. Para testar um único contraste ou para testar um número pequeno deles, o teste de Sheffer é bastante rigoroso. O procedimento de Sheffer é ainda mais rigoroso que o teste de Tucker.
para comparar pares de média. Por conta disso, ele não é muito utilizado na prática para medidas para média de 2 a 2. Então, vamos a um exemplo de como é aplicado o teste de Sheffer. Então, vamos considerar o quadro de análise de variância aqui, de um delineamento inteiramente casualizado, e o quadro de totais de tratamento. Aqui, lembrando que o FV é a fonte de variação devido aos tratamentos. O grau de liberdade, que nesse caso é 3, portanto, temos 4 tratamentos. O resíduo é 20, o grau de liberdade do resíduo é 20, e o total 23. Então, nesse exemplo, a gente tem 24 observações, 24 menos 1, 23 grau de liberdade total. Se eu faço a diferença de 23 menos 3, né, eu tenho o grau de liberdade para o resíduo. Aí, nesse caso, já foi dada a soma de quadrado do tratamento, do resíduo e do total. E o quadrado médio, lembrando que o quadrado médio ele é a soma do quadrado médio dividido pelo respectivo grau de liberdade. E temos também o valor do F calculado, que é o quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Então, o valor do F que a gente obteve foi 56,07. E esse asterisco aí, ele serve para denotar que ele é significativo a 5%, ao nível de 5%. Temos aqui também o total dos tratamentos, T1, T2, T3 e T4. Agora, precisamos encontrar qual é o valor da média desses tratamentos para a gente conseguir fazer o teste de Sheffer. Como eu tenho 24 observações, dentro dessas 24 observações, eu tenho 4 tratamentos. Ou seja, para dar 24 dividido por 4 dá 6. Portanto, eu tenho 6 repetições. Então, para dar o total, eu precisei somar essas 6 observações, que me deram os valores totais. Então, para encontrar as médias, basta eu pegar o total de cada tratamento, né, e dividir por 6. Aí eu obtive no tratamento 1, 22,6416, no tratamento 2, 23,2916, no tratamento 3, 34,3983 e no tratamento 4, 22,8383. E aí eu vou e substituo os valores dessas médias aí nessa formulazinha. E aí eu obtenho o valor de 34,4234. E agora vamos encontrar o valor do S. Essas informações aqui são as informações do exemplo que a gente tem. O I, que são os tratamentos, que é igual a 4. O K, que são o número de repetições, igual a 6. O F tabelado, que é a 5%, né? 3 graus de liberdade do numerador e 20 graus de liberdade do denominador. E aí, olhando na tabela, a gente vai e obtém o valor de 3,098. E o quadrado médio dos resíduos, do quadro lá de análise de variância que eu mostrei agora, é de 3,53. E a soma dos coeficientes do contraste, fazendo essa conta aí, a gente obtém o valor igual a 12. Aplicando a estatística do S, que é essa fórmula que eu já mostrei lá, só substituindo os valores, a gente chega ao valor de 8,10. E agora eu comparo o valor, né? O final agora é comparar o valor do contraste estimado. Então, 34,4234 é maior do que 8,10. Portanto, rejeitamos a hipótese nula de que o contraste é igual a 0, uma vez que o valor calculado ele é superior ao valor da estatística S. Portanto, dizemos que o contraste é significativo, rejeitando, então, nesse caso, a hipótese nula. Essas foram as nossas referências utilizadas no trabalho. E obrigado, pessoal, pela atenção.